Minha mãe escolheu aquela churrascaria absurdamente cara, pro aniversário dela, não porque gostasse particularmente da comida, mas porque tinha serviço de manobrista e uma iluminação fraca que fazia ela se sentir uma celebridade. Ela convidou uma mistura de gente, principalmente aquelas que elogiam o bastante pra fazer a noite valer a pena. Eu não fui exatamente convidado, era mais esperado. O mesmo, com a conta fui eu quem pagou, como sempre, em silêncio. Sem um obrigado, sem ninguém oferecendo dividir, só essa regra tácita de que o Jack cuida de tudo. Cheguei um pouco atrasado, não foi de propósito, mas também não me apressei. Quando entrei, eles já estavam no meio dos aperitivos. Becca olhou pro celular, como se eu tivesse atrapalhado. Meu pai nem levantou o olhar. Minha mãe me deu um aceno preguiçoso, como se eu fosse o garçom. Sentei na ponta da mesa, devia ter umas 12 pessoas no total, uns primos, umas tias e 2 mulheres que eu nem conhecia, que provavelmente estavam lá só para preencher o lugar e elogiar o novo corte de cabelo da minha mãe. O jantar foi arrastado. Fiquei calado e deixei eles conversarem entre si. Becca falou sobre sua crítica de vinhos, seu bico, como se fosse o próximo Netflix, o que ela nunca ganhou um centavo, mas eu agi como se devesse estar orgulhoso. Meu pai ficou soltando indiretas sobre como alguns de nós trabalham para viver, sempre que eu mencionava algo minimamente bem-sucedido. E minha mãe só sorria para todo mundo como se estivesse dando uma audiência. Aí veio o brinde. Meu pai se levantou e brindou. A sala ficou em silêncio. Ele sorriu para minha mãe. Achei que seria o de sempre para minha linda esposa, alguma piada interna dos tempos de faculdade. Algo meloso e bobo. Mas aí ele disse: há um novo começo. A partir de hoje não somos mais uma família. Por um segundo, achei mesmo que fosse alguma piada estranha, tipo que ele ia emendar com algo idiota sobre crescer ou evoluir, ou sei lá. Mas ele não fez isso. As pessoas começaram a bater palmas, não alto, mas o bastante para tornar tudo real. Maya até disse, até que enfim, baixinho. Olhei para minha mãe. Ela não parecia surpresa nem confusa. Só quieta, como se isso já tivesse sido combinado. Comecei a rir. Não consegui evitar. Saiu antes de eu pensar. Não uma risada de verdade, mas aquele tipo de risinho estúpido que escapa quando algo se quebra. Então enfiei a mão no bolso da jaqueta. Peguei a chave do SUV preto que comprei para eles no ano passado e deixei em cima da mesa. Acho que vocês não vão mais precisar disso. Chamou a atenção geral. O sorriso do meu pai congelou. A mão da minha mãe ficou suspensa no ar, sobre a taça de vinho. Becca só piscou. Então abri o celular e entrei na conta conjunta que criei para todos. Eles a que pagava a hipoteca, os cartões de crédito, o AP da Becca, que eles estouravam todo mês, e fechei. Zerada. Feito. Como os rostos deles. Esvaziados. Pela primeira vez, na noite ficou tudo em silêncio. Becca finalmente falou. É sério? Assenti. É. Ela riu, não uma risada engraçada, mas como se achasse que eu tava fazendo uma piada ruim e esperasse a parte engraçada chegar. Uns 30 minutos depois, ela já não tava rindo. Encontrei ela no fundo do restaurante, atrás daquelas cortinas que eles acham que escondem drama. Ela tava gritando no celular, andando de um lado pro outro, puxando o próprio cabelo. Aí virou pra mim, gritando que eu não podia fazer aquilo, que eu não entendia o que tava fazendo, que eu tava arruinando tudo. Eu não disse nada. Só deixei ela lá. Mas aquilo foi só o começo. Aquela noite foi uma linha na areia e nenhum deles percebeu o quão longe eu já tinha cruzado. Não fui para casa depois do jantar. Me hospedei num hotel no centro e fiquei sentado no bar por umas horas com o celular no silencioso, assistindo a esportes com os quais eu não me importava. Quando finalmente liguei meu celular de novo, tinha 17 chamadas perdidas. Becca ligou 8 vezes, minha mãe 4, o resto era de números aleatórios, provavelmente parentes que de repente lembraram que eu existia, agora que o dinheiro tinha acabado. Na manhã seguinte dirigi até a casa, não a deles, a minha, aquela onde eu realmente morava e pagava. Eles não entravam ali há mais de um ano. Desde que parei de fazer o dia de ação de graças, porque levavam Tupperware para roubar as sobras. Fiz café e liguei o noticiário. Nada. Silêncio. Paz. Então a campainha tocou. Era a Antara toda produzida, com o casaco ainda abotoado, segurando uma caixa de
doces como se fosse uma visita qualquer. Disse que só queria conversar, que não queria tomar partido, mas que o pessoal estava ligando para ela e ela precisava saber o que realmente tinha acontecido. Deixei ela entrar. Curioso para ver com que rapidez a narrativa ia mudar. Sentamos na mesa da cozinha e ela me contou tudo. Aparentemente, o anúncio do meu pai não foi só algo simbólico, eles estavam planejando aquilo havia semanas. Ele e minha mãe já tinham contado para algumas pessoas que iam cortar o cordão comigo, que eu era tóxico, que eu manipulava eles, financeira e emocionalmente. Eles pintaram o brinde como um ato ousado de retomada da independência. Só que não esperavam que eu chamasse o blefe deles. Acharam que eu ia rir ou sair furioso, fazer uma cena, mas nunca imaginaram que eu realmente fosse pegar o carro de volta ou cortar o acesso ao dinheiro. Achavam que eu precisava deles para continuar jogando esse joguinho. Antara disse que minha mãe ligou, chorando, lá pela meia-noite, não porque eu tinha cortado tudo, mas porque ela não conseguia acessar uma das contas para reservar um hotel pro retiro pós-aniversário dela. Eu tinha esquecido que essa conta também estava no meu nome. O PS, isso já teria sido suficiente para afastar a maioria das pessoas, mas não eles. 2 dias depois, recebi uma notificação formal no trabalho. Minha mãe e meu pai estavam me processando por 4 anos de abuso financeiro de dependentes idosos. Quase ri na sala de RH quando li. O processo alegava que eu os coagira a firmar acordos financeiros e que usava a obrigação familiar para exercer controle indevido sobre os recursos deles. Eles distorceram tudo, cada empréstimo, cada pagamento de carro, cada cheque de mensalidade da beca, como se eu tivesse chantageando eles. O advogado que encontraram devia estar desesperado ou totalmente alheio ao fato de que era eu quem bancava tudo. A melhor parte? Becca se juntou a eles. Ela mandou um e-mail para a caixa de entrada geral do meu trabalho, alegando que eu a havia assediado, anexando prints de mensagens completamente normais que eu tinha mandado, tipo, você deixou o seu carregador aqui, como se fossem provas. Acho que ela achava que quanto mais dramática fosse a história, mais chances alguém teria de ficar do lado dela. Eu não respondi publicamente, não postei nada, mas comecei a juntar evidências, prints de conversas, extratos bancários, gravações de voz, mensagens da minha mãe, implorando por dinheiro do aluguel e prometendo me pagar quando a carreira de escritora dela decolasse. Mensagens de voz bêbadas do meu pai, dizendo que precisava de ajuda para cobrir uma segunda hipoteca que ele tinha feito, secretamente, para comprar um apartamento para Becca. Mas a próxima surpresa não veio de mim. Veio da Lily, minha prima, aquela quietinha, que sempre ficava sentada num canto da sala, nos encontros de família, mexendo no celular. Ela postou um TikTok, só ela, sentada na cama, falando sobre como é real o abuso financeiro quando seu primo vira bode expiatório da família inteira, depois de ter sido o caixa eletrônico deles por 10 anos. O vídeo explodiu de verdade. Explodiu mesmo. 500 mil de visualizações em um dia. Ela não mencionou nomes, mas as pessoas começaram a ligar os pontos. Os comentários encontraram o canal de análise de vinhos da Becca e começaram a pressionar tanto que ela apagou metade dos vídeos em menos de uma semana. O processo foi retirado, mas minha mãe e meu pai ainda não tinham desistido. Começaram a visitar parentes, um por um, não para se desculpar, mas para envenenar a imagem, dizendo que eu tinha perdido a cabeça, que eu era cruel, vingativo, que usava dinheiro para punir o amor. Só que, dessa vez, ninguém estava acreditando. Pela primeira vez, as ligações que eu recebia não eram cobranças, eram desculpas. Eu não sei o que deu nos seus pais. Sempre achei que tinha algo estranho, mas não quis dizer nada. Tenho vergonha de ter ficado calado por tanto tempo. Isso deveria ter sido o fim, mas eu também não tinha terminado. Foi estranho como tudo ficou em silêncio depois que o processo foi arquivado, como uma tempestade que some de repente, mas deixa a cidade inteira parada, esperando o próximo trovão. Mamãe e papai não ligaram. Becca sumiu da internet por um tempo. Quase pensei que eles tinham entendido a mensagem, mas eu conhecia eles. Silêncio, para eles, não era rendição, era preparação. E eu não esperei. O engraçado de quem finge ser independente
É que sempre esquece quantas cordas permitiu que outra pessoa segurasse. Então comecei uma pequena cirurgia. O SUV já tinha sido rebocado e vendido. Mas eu não peguei o dinheiro. Comprei um Honda velho, paguei à vista, e mandei entregar na garagem deles, com um laço e um cartão dizendo: "Vamos ver o quão livres vocês realmente são." Eles não me agradeceram, mas também não devolveram. Então cancelei o plano de telefone da família. Aparentemente, nenhum deles fazia ideia do quanto da vida deles estava amarrado àquele número. Becca perdeu o acesso a todas as redes sociais de uma vez. Mamãe não conseguia entrar no e-mail. Papai perdeu 3 partidas de golfe, porque ninguém conseguia falar com ele. Esperei 3 dias, e mandei uma captura de tela de uma mensagem que a Becca tinha postado 2 anos atrás, implorando ajuda para eu montar o CNPJ dela, porque ela não entendia contratos. Em seguida, veio a hipoteca, aquela que coassinei anos atrás, porque o crédito do papai era uma piada, e a mamãe chorou dizendo que não queria perder a casa onde os filhos cresceram. Eu tinha uma cláusula nos papéis, discreta, mas eficaz, que meu advogado sugeriu, quando montamos tudo. Dizia que, se qualquer das partes rompesse os laços familiares, publicamente, o contrato poderia ser dissolvido e o pagamento acelerado. Demorei menos de 5 minutos para ativar. Agora, eles tinham 30 dias para pagar tudo de uma vez. Foi aí que começou o pânico de verdade. Minha mãe ligou primeiro. Eu não atendi. Ela deixou uma mensagem de voz, começou calma, e depois foi se quebrando no meio de uma fala sobre traição. Eu não me importei. Então veio o papai. Ele apareceu no meu escritório. Minha assistente ligou dizendo que tinha um cara lá embaixo, gritando que eu estava destruindo meu próprio sangue. Eu pedi para ela chamar a segurança do prédio. Quando o escoltaram para fora, ele olhou direto para a câmera no saguão e fez um gesto obsceno. Eu recortei a filmagem e mandei para ele por mensagem: "Nova foto de família." Mas a parte mais satisfatória foi a Becca. Ela me mandou uma mensagem de um número desconhecido. "Não consigo fazer login em nada. Isso não tem graça." Ignorei. Então ela tentou de novo. "Por favor, tenho acordos de marca dependendo disso." Respondi com um link para política de reembolso de um curso de marketing digital. Sem contexto, sem legenda. Ela não respondeu. Todo mundo ficou em silêncio de novo. Até que a Antara me convidou para jantar. Só ela, a Lily e uns primos. Eu disse sim, sentia que devia a eles mais do que silêncio. Quando cheguei lá, não esperava o que veio depois. Eles me deram um álbum de recortes, fotos antigas, histórias, cartas, coisas que eu não via há anos. Alguns eram desenhos bobos que fiz na segunda série. Cartões de aniversário velhos, mas no meio estavam cópias de e-mails. Prints de conversas de texto entre meus parentes. Mensagens que rolaram pelas minhas costas durante anos. Tinham alertas sobre como minha mãe tinha ficado arrogante. Como a Becca se gabava de me manipular. E até um e-mail do meu pai dizendo literalmente: "O Jack viu o plano de aposentadoria." No final, todos assinaram uma carta. Disseram que estavam arrependidos, envergonhados por não terem dito algo antes. Isso não consertou tudo, mas me deu paz. E eu tinha um último movimento. Não para destruir, só para fazer com que eles sentissem. Peguei todos os extratos bancários, históricos de transferências, recibos, montei um relatório completo e enviei anonimamente para o IRS. Deixei que eles explicassem como 3 adultos desempregados viviam numa casa de $500.000. Viajavam 2 vezes por ano e alegavam renda zero. Eles queriam independência. Agora tinham. Pela primeira vez em anos, eu finalmente me senti livre. Fazia só algumas semanas, desde que mandei aquele pacotinho bonito pro IRS. Mas os efeitos já estavam aparecendo. Mamãe parou de postar no Facebook. Pode não parecer muito, mas essa mulher fazia lives só para regar as plantas. Agora, silêncio total. Sem indiretas, sem frases enigmáticas, sem ataques passivo-agressivos para filhos ingratos. Ela simplesmente sumiu. Papai tentou vender os tacos de golfe que eu dei para ele. Eu sei porque ele anunciou numa conta fake no Craigslist. Mas meu primo James, que trabalha com Ti, rastreou o IP só por diversão. A gente riu disso por quase 1 hora. Mas o verdadeiro choque veio numa tarde, quando a Lily mandou uma mensagem.
Você tá livre hoje à noite? Vai ter uma reunião. Chegou a hora. Eu não fazia ideia do que ela estava falando. Foi aí que descobri que meu pequeno ato de rebeldia tinha desencadeado algo maior. Não eram só meus pais, que tratavam a família como uma fonte de dinheiro fácil. Aparentemente, outros parentes distantes, com quem eu mal falava, estavam fazendo a mesma coisa. Quando cheguei na casa da Lily, tinham 10 pessoas sentadas na sala de estar. Reconheci a maioria. A prima Raquel, de Nova Jersey, ela costumava me mandar cartões de Natal educadinhos. Até que se divorciou, e foi cortada pelas mesmas pessoas, que a faziam pagar pelas reuniões de família. O tio Mike estava lá também. Não falava com meu pai há anos, porque meu pai tinha emprestado $5.000, e nunca mais pagou. E então, a tia Linda. Eu não a via fazia uma década. Ela se levantou quando entrei, e me abraçou como se eu tivesse voltado da guerra. Chega, ela disse. Eles não são só egoístas, são predadores. E já passou da hora de parar de fingir. As histórias começaram a surgir. Depois que cortei o dinheiro, mamãe e papai entraram em pânico tão rápido, que começaram a atacar todo mundo. Disseram para um parente que a tia Linda tinha roubado joias da mãe. Anos atrás, uma mentira. Alegaram que o tio Mike era mentalmente instável. E até tentaram convencer o chefe da Lily, que, por acaso, conhecia a mamãe, de que a Lily estava espalhando fofocas da família online. Ela quase perdeu o emprego. Eles estavam desmoronando. Não só desesperados vingativos. Táticas de terra arrasada. A tia Linda puxou uma pasta. Não é exagero, uma pasta inteira. Dentro, tinha prints, áudios, cópias de documentos de empréstimos falsos, que o pai usou em nome do avô nos anos 90. Coisas que realmente podiam colocá-los em sérios apuros legais. Jack, ela disse, empurrando a pasta pela mesa. Queremos que você nos ajude a acabar com eles. Não foi dito com ódio, foi com precisão cirúrgica. Eles não queriam escândalo barato. Queriam justiça. E precisavam de alguém que entendesse de dinheiro, de provas digitais, e que não tivesse medo de enfrentar meus pais. Eu não disse sim de cara. Não porque não quisesse, mas porque queria fazer direito. Passei os dias seguintes analisando tudo. Puxei registros em bancos de dados públicos. Vasculhei meus próprios arquivos. Contratei uma contadora forense, que já tinha usado numa das minhas auditorias empresariais. Disse a ela que precisava de uma análise completa sobre fraude financeira em família, nos últimos 20 anos. Ela nem piscou. Só perguntou: quem é o alvo? Eu disse os nomes. Os olhos dela se arregalaram. Ah, eles? Pelo visto, meus pais já tinham cruzado o caminho de alguém da firma dela anos atrás. Fizeram tanto barulho, que só o nome já despertava memórias. Ela topou trabalhar de graça. Vai ser divertido, disse. As peças começaram a se encaixar. Não era mais vingança. Era responsabilização. E eu ia entregar com recibos, testemunhas, e um coro de parentes atrás de mim, prontos para ver mamãe e papai caírem dos tronos que construíram, com mentiras e dinheiro alheio. Eles queriam independência. Eu ia dar. Começou com uma carta. Não um e-mail, não uma mensagem de texto. Uma carta física. Entregue na casa deles pelo IRS. Carta registrada, com assinatura exigida. O tio Mike tinha um amigo na central de correios, que nos avisou que ela chegou, na caixa de correio numa quinta de manhã. Naquela mesma noite, mamãe ligou para metade da família, chorando, dizendo que era tudo mal-entendido. Ninguém atendeu no fim de semana. Eles tentaram controlar os danos. Eu vi. Mamãe acessou uma conta antiga do Instagram e postou uma imagem com um versículo da Bíblia e um pôr do sol. Legenda: aqueles que julgam serão julgados no fim. Tia Linda respondeu: comece a fazer as malas. Mas os verdadeiros golpes vieram de dentro. A prima Raquel entrou em contato com o banco hipotecário, com cópias de documentos, que achamos naquele arquivo empoeirado. Descobriu-se que o pai tinha listado 2 consignatários, num antigo formulário de refinanciamento. Ambos os consignatários eram falsos. Um deles era o nosso avô que, na época, já estava morto há 3 anos. O banco abriu uma investigação. Enquanto isso, a Lily pegou todo o conteúdo do TikTok viral e transformou em um documentário no YouTube. 10 minutos de honestidade brutal.
com prints pichelados, áudios cuidadosamente censurados e uma narrativa afiada. Ela não citou nomes, mas quem era da família entendeu tudo. O contexto falava por si. Em 48 horas, o vídeo já tinha passado de 1 milhão de visualizações. Foi aí que a coisa realmente começou a ruir. O amigo de golfe do meu pai, aquele que levantou o copo no brinde do jantar, descobriu-se que era sócio oculto de um negócio paralelo, que meu pai criou basicamente como esquema de evasão fiscal. Depois que o vídeo viralizou, ele pulou fora, alegando preocupação com sua imagem pública. O pai ficou sozinho com o prejuízo, 2 anos de impostos atrasados, e uma ligação inesperada do contador, que, segundo a Lily, arruinou o 9º buraco de golfe dele naquele dia. A mãe tentou jogar a Becca debaixo do ônibus. Disse para a família que a ideia da conta fiduciária tinha sido da Becca, e que ela nunca quis o meu dinheiro, só aceitou por insistência da filha. Becca respondeu com um áudio de 3 minutos, que mandou para todos os grupos de família, em que ainda não tinha sido bloqueada. Chamou a mãe de mentirosa, e contou que foi ela quem implorou para manter as aparências, me mantendo preso na história. Agora não era só isolamento, era guerra interna. Becca perdeu 2 contratos de patrocínio, depois que seguidores começaram a ligar o nome dela ao documentário da Lily. A caixa de entrada dela lotou de mensagens furiosas, prints antigos onde ela aparecia rindo do meu colapso no jantar. Um dos patrocinadores ainda exigiu o reembolso do último pagamento, citando dano à reputação. Ela me mandou um e-mail com o contrato anexo. Disse que precisava da minha ajuda. Eu não respondi. Enquanto isso, o espólio chegou no tio Mike. Tia Linda e eu conseguimos desenterrar o testamento original do vovô, nunca executado formalmente, mas escrito à mão e assinado com testemunhas. Lá, ele dizia que suas economias deveriam ser divididas igualmente entre os filhos, contanto que ninguém cometesse fraude financeira após a sua morte. Era mais uma cláusula moral do que legal, mas com todas as provas que tínhamos agora, virou algo concreto. Entramos em contato com o advogado de sucessões e apresentamos os documentos de refinanciamento falsificados e os registros da conta fiduciária, provas de como a mãe e o pai desviaram dinheiro em nome do vovô. O advogado congelou a parte deles da herança até o fim do processo. Foi aí que os telefonemas começaram. Números bloqueados, números desconhecidos. Tentaram a Lily, depois a Raquel, depois a tia Linda. Ninguém atendeu. Mas então o pai apareceu no meu prédio de novo, desta vez em silêncio, com um envelope pardo na mão. Deixou na recepção, sem bilhete, só meu nome escrito na frente. Dentro, um pedido de desculpas escrito à mão. 5 páginas. A última nem estava terminada, parava no meio da frase. Mas o que me pegou de surpresa foi o cheque colado na carta. $10.000. Um reembolso do último pagamento que fiz, na hipoteca deles. Nenhuma explicação. Só o dinheiro. Podia ser culpa. Podia ser medo. Podia ser uma última tentativa de se redimir, antes que a história se espalhasse mais. Mas já não importava. A essa altura, a família já tinha decidido. E o que eles queriam estava claro. Tudo veio à tona, num domingo ensolarado e calmo, daqueles dias enganosos, em que o mundo parece tranquilo demais, pro que está prestes a acontecer. Tia Linda organizou uma última reunião de família. Não era festa. Não era confraternização. Era só um encontro no quintal dela. Uma churrasqueira acesa, e uma mesa longa esperando a conversa. Todos foram convidados, incluindo mamãe, papai e Becca. Linda disse que era hora de parar de sussurrar e terminar o que começamos. Para minha surpresa, eles apareceram. Becca estava usando óculos escuros o tempo todo, como se estivesse se escondendo dos paparazzi. Mamãe veio arrumada demais, como sempre, como se fosse seu momento de retorno. Papai mal fez contato visual com alguém. O silêncio quando eles chegaram foi tão pesado que quase dava para cortar com uma faca. Linda não perdeu tempo, sem rodeios. Ela foi direta, contou a todos o que havíamos descoberto, a fraude, as mentiras, os anos de manipulação. Ela distribuiu cópias dos documentos de refinanciamento, dos registros do fundo fiduciário, até capturas de tela de mensagens de texto onde mamãe e papai estavam combinando histórias sobre quem merecia mais da herança do vovô. Foi quando Raquel se levantou, em silêncio, mas de forma bem clara,
Ela leu em voz alta os nomes de todos os primos, tias e tios que emprestaram dinheiro para mamãe e papai ou que foram cúmplices por encobrir algo. Ela levou 7 minutos para ler todos os nomes. Ninguém a interrompeu. Lily pegou um pendrive e reproduziu uma mensagem de voz de Becca para uma amiga. Becca dizia que eu era basicamente um capacho com uma carteira e que ia chorar quando ele finalmente nos cortasse, mas só até outra pessoa pagar o aluguel. Becca nem tentou negar. Ela apenas se levantou e foi até o fundo do quintal sozinha. Então, chegou a minha vez. Eu não fiz um discurso, apenas me levantei. Olhei para as pessoas que me criaram e entreguei a elas um envelope. Dentro, havia cópias de documentos que eu já tinha enviado a um serviço jurídico, declarações formais cortando todos os laços financeiros, legais e pessoais. Eu tinha escrito essas cartas há 6 meses, mas ainda não as tinha enviado. Agora elas eram reais. Mamãe abriu a dela, olhou para o conteúdo e perguntou se eu estava falando sério. Papai não disse uma palavra, só olhou para a mesa. Becca não voltou. Ninguém bateu palmas, ninguém comemorou, mas o ar estava diferente. Pela primeira vez na minha vida, eu senti que não estava sozinho. Então Linda anunciou a verdadeira surpresa. Ela estava assumindo a casa do vovô. Acontece que ela vinha trabalhando discretamente com o advogado patrimonial por meses. Com a fraude exposta, os ativos estavam sendo redistribuídos. Em vez de deixar as coisas apodrecerem ou vendê-las, ela decidiu transformar a casa em algo útil, um fundo familiar, mas agora com regras reais. Só parentes que tivessem contribuído financeiramente ou emocionalmente, através de cuidados, poderiam se beneficiar. Não era mais sobre dinheiro, era sobre valores, limites, respeito pelas pessoas que realmente se importavam. Mamãe e papai não se qualificavam, Becca também não. Quando todos se levantaram para comer, conversar, se reconectar, mamãe ficou congelada, o envelope na mão. Papai saiu, não se despediu. Apenas passou pelo portão como alguém que sabia que tudo tinha acabado. Becca foi embora alguns minutos depois, sem dizer uma palavra. Duvido que ela diga alguma coisa. Eu fiquei até o final, ajudei a limpar, contei histórias que não compartilhava há anos. Senti algo que não sentia há muito tempo, alívio. Não porque eu tinha vencido, mas porque o jogo finalmente havia acabado. Não nos vingamos, recuperamos nossa família.